Aí depois a irmã Kátia também vai estar louvando o nome do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos reunidos em mais uma oportunidade aqui para podermos adorar o nome santo daquele que nos salvou, daquele que nos redimiu, daquele que nos libertou. Nós nos reunimos aqui semanalmente para congregar, para ouvir a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus, para compartilhar a palavra de Deus e para levarmos essa palavra para a nossa casa e pôr em prática Jesus Cristo e seus ensinamentos. Ele insiste muito para que possamos colocar em prática os ensinamentos dele e não apenas ouvir. Aqui nós recebemos a palavra de Deus, que é pregada através do Espírito, e levamos para casa, para a nossa semana, para colocarmos em prática na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio, no dia a dia, com o estrangeiro, com o desconhecido e até mesmo com aquela pessoa que nós não gostamos. E é exatamente isso que Jesus disse quando diz para nós renunciarmos a nós mesmos, obedecermos a sua palavra, é não fazermos a nossa vontade, é praticarmos a vontade de Deus. Como é que nós descobrimos a vontade de Deus? Examinando as Escrituras. Em João 5,39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus Cristo, quando pregava também, em Lucas 11, 27 e 28, aqui diz: enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Deus enviou cronologicamente para cumprimento da sua vontade, para cumprimento da sua palavra. Ele enviou primeiramente os profetas para anunciar a vida de Cristo. Ele enviou Jesus Cristo, seu próprio Filho, para vir nos dar exemplo. Posteriormente, Jesus morreu, ressuscitou, está no céu, está cumprida a vontade de Deus, e nós aguardamos o seu retorno. Essa é a promessa. Jesus Cristo vai voltar. Posteriormente, enviou os seus apóstolos para pregar e ensinar. E hoje nós estamos no momento em que ele enviou, em que os apóstolos fizeram discípulos, e os seus discípulos levam essa palavra como cumprimento da profecia, porque ele diz: e esse evangelho será pregado por todo o mundo, e então virá o fim. Nós estamos neste momento em que aguardamos a sua vinda, e é um momento em que o Espírito diz para que nos apeguemos às Escrituras, para que nos apeguemos à sua palavra. Vamos abrir comigo em Romanos 12, a carta do apóstolo, escrita há milênios, mas é tão viva, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eterna. Essa carta, escrita há milênios, vai falar conosco hoje, porque ela nos ensina que nós devemos buscar nas Escrituras, ler as Escrituras, para termos comunhão com Deus, para que Deus possa transformar-nos verdadeiramente. A carta aos Romanos diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aqui está dizendo que o nosso culto racional deve ser prestado no dia a dia, a todo momento. Nós devemos vigiar para que nós não façamos a nossa vontade, para que nós estejamos conectados com a vontade de Deus.
No verso 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós continuamos lendo para entender qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No verso 3 diz: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo. Em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. As Escrituras, elas são muito claras. Só de eu ler aqui, eu não preciso explicar. Então, se você ler na sua casa, orar antes de fazer a leitura e pedir o entendimento do Espírito Santo, Ele vai lhe abrir o entendimento e Deus vai lhe esclarecer, vai lhe revelar a sua palavra. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esta, sim, é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que nós possamos retribuir o mal com o bem e não fazer justiça própria, fazer o que nos parece justo aos nossos próprios olhos, porque isto foge da vontade de Deus. Porque a justiça de Deus é o sacrifício do seu Filho, que não tinha culpa, e carregou, suportou todo o peso dos nossos erros, para nos livrar e nos libertar. Esse é o chamado de Deus para o mundo. Eu agradeço pela oportunidade.